Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. Está no ar o explicador da Rádio Observador, esta terça-feira, sobre os novos dados que o Fisco está a pedir aos contribuintes, e para isso convidamos para estarem connosco nas manhãs 360 Paulo Núncio, do CDS, e o fiscalista Luís Leão. A moderação é feita pelo Paulo Ferreira e pelo Bruno Vieira Amaral. Muito bom dia, obrigado a ambos pela presença neste explicador. As novas regras foram aprovadas ainda no decurso do Orçamento de Estado para 2024, portanto do ano passado, foram aprovadas no Parlamento ainda há mais de um ano e deverão ser postas em prática já nos próximos meses com a entrega da declaração de IRS. Os contribuintes têm de fornecer mais dados ao Fisco. O Governo diz que está a avaliar este assunto. Luís Leão, bom dia, bem-vindo a este explicador. Vamos, antes de mais, tentar perceber que novos dados são estes que o Estado quer dos contribuintes. Que sentido é que isso faz? Bom dia, Paulo. Eu acrescentaria àquilo que foi a introdução, que não só foi aprovado há um ano atrás, como foi confirmado há pouco mais de um mês, porque o Governo atual tentou revogar esta obrigação e a Assembleia da República não permitiu esta revogação e, por isso, a regra que foi introduzida para 2024 mantém-se. A regra é, no mínimo, obtusa, para não dizer que é um absurdo de todo o tamanho. A regra o que diz é que os contribuintes portugueses têm que passar a reportar na sua declaração anual de IRS rendimentos, e agora vou usar uma expressão de fiscalês, de taxas liberatórias. O que é isto? São rendimentos que, quando são pagos pelas entidades que têm que pagar o rendimento, estamos a falar de juros, dividendos, os resgates dos PPRs, os resgates dos seguros de vida. No momento em que é pago, o imposto é logo retido e este imposto é final. É retido à cabeça e tem uma taxa até em regra de 28%? 28% fixa. Há algumas taxas diferentes, mas fixemos esta dos juros, que é dos 28%. E esta taxa chama-se liberatória porque libera, as pessoas ficam libertas da obrigação de reportar qualquer rendimento, e é por isso que se chama taxa liberatória. E também temos que passar a reportar aquilo que diz a lei, rendimentos não sujeitos a IRS, e, portanto, rendimentos que não pagam imposto, que não servem para apurar a taxa de imposto, que são, por exemplo, e foi por isso que surgiu na comunicação social toda o tema do subsídio de almoço, ajudas de custo, quilómetros, indenizações, prestações de contrato de trabalho. E, portanto, a lei passou a dizer que temos que reportar rendimentos que, nos termos da lei, não tinham que ser reportados e rendimentos que não pagam imposto e que temos que passar a reportar. E tem uma expressão enigmática, porque diz, quando superiores a 500 euros, sem se perceber se os 500 euros são relativamente a cada um dos juros, se são cada um dos rendimentos não sujeitos, se é a soma dos dois. Um exemplo simples, eu tenho 100 euros de juros em certificados de aforro do CTT e tive, por exemplo, 1.000 euros durante o ano de subsídio de almoço, eu tenho então 1.000 euros mais os 100 dos juros e são 1.100, está acima de 500 e, portanto, tenho que reportar os dois, ou os juros dos CTT, dos certificados de aforro, por acaso são abaixo de 500 e não tenho, então e se eu tiver 405 de juros de outros certificados, de outras obrigações ou de outros juros? E isso não está claro, Luís Leão, isso não está claro na lei? Não está claro na lei, não está claro em nenhuma instrução, não está claro em nenhum ofício, não está claro em lado nenhum. E além disto não está claro, nós temos uma obrigação que não tem o espelho na entidade que paga. Porque as entidades que pagam rendimentos de taxas liberatórias, portanto, quem paga juros, quem paga dividendos, não é obrigado a enviar nenhuma declaração para o contribuinte individual que diga qual é que foi o valor do rendimento bruto e qual é que foi o valor do imposto que já sofreu. Esta obrigação não existe. E, portanto, se as entidades o fazem, é porque são bons samaritanos, estão numa lógica de tratar bem o seu cliente e dar-lhe informação, porque a lei a nada disso obriga. E por isso nós temos uma obrigação que tem esta
natureza extraordinária. Na declaração de IRS é inútil porque não vai ter nenhum impacto no imposto que eu pago. Do ponto de vista do Estado, é inútil porque o Estado já possui toda esta informação, porque os bancos, todos os intermediários financeiros, as seguradoras, comunicam toda esta informação automaticamente à autoridade tributária, muito antes da altura em que entregamos as declarações de IRS. As entidades empregadoras, mensalmente, comunicam numa declaração chamada Declaração Mensal de Remunerações AT, à autoridade tributária, portanto uma DMR-AT, mensalmente comunicam cada rendimento não sujeito. E por isso nós temos uma obrigação de comunicar informação que a AT já possui, informação que muitas vezes os contribuintes individuais não possuem e que do ponto de vista do apuramento do imposto é absolutamente inútil. E por isso é das obrigações mais inúteis que já vi e sobretudo quando temos os partidos do arco da governação de um lado e do outro a gritar a cada vez que são executivo, simplificação, simplex, como vimos, aliás, há 2 semanas, este governo. A apresentar um pacote. Muito bem, Luís Leão, obrigado por este primeiro esclarecimento que era necessário para perceber de que é que estamos a falar. Chamar à conversa também Paulo Núncio. Bom dia, bem-vindo, Paulo Núncio. É deputado neste momento da AD, mas também já foi secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, portanto é especialista nestas matérias. Paulo Núncio, que sentido é que isto faz em termos de técnica fiscal, de apuramento do que quer que seja? Porquê é que o Fisco quer estes dados desta maneira? Bom dia, Paulo, Bruno, Luís, aos ouvintes do Observador, muito obrigado pelo convite. Não faz sentido absolutamente nenhum. Eu, aliás, pegava na parte final da intervenção do Luís para dizer que se o atual governo do PSD e do CDS apresentou 30 medidas de simplificação fiscal, o anterior governo do PS, pelo contrário, ligou o complicómetro fiscal. E, de facto, não fazem sentido nenhum estas novas obrigações. Esta é uma decisão absolutamente inútil e leviana do anterior governo do PS, que pode ter profundos impactos na entrega do IRS deste ano, referente aos rendimentos de 2024. O Luís já explicou muito bem a situação e, de facto, estas novas obrigações declarativas não fazem nenhum sentido. Desde logo porque a AT já tem toda esta informação. Por outro lado, porque esta informação não tem qualquer impacto no IRS que vai ser pago pelos contribuintes, ou porque os rendimentos de capitais, os juros, os dividendos já pagaram o imposto através das taxas liberatórias, ou porque estes rendimentos, designadamente os vales de educação, os vales de alimentação, não estão sujeitos a imposto. E por isso não fazem nenhum sentido e, mais do que isso, mais grave ainda, os contribuintes individuais não recebem informação sobre estes rendimentos e por isso não vão poder preencher a sua declaração de IRS com estas novas obrigações. Mas consegue compreender, Paulo Núncio, consegue compreender ou tentar compreender a razão, a lógica desta medida então? Seria uma questão de maior transparência, de acesso mais facilitado aos dados? O que é que poderia estar a justificar esta lei? Certo, repare, isso tem que perguntar aos autores da lei, aos governantes do Partido Socialista. Na minha perspectiva não faz qualquer sentido. Eu já ouvi uma tentativa de explicação que passaria por um combate mais eficaz à fraude fiscal, mas sinceramente não percebo que esse combate passe por ligar o complicómetro e dificultar a vida aos contribuintes no preenchimento da declaração de IRS. Como digo, a AT tem toda essa informação que lhe permite, de uma forma eficaz, combater alguma fraude fiscal que possa existir nesta matéria. Agora, deixe-me dizer-lhe mais, já foi referido pelo Luís, eu queria corrigir um ponto. De facto, pelo facto destas novas obrigações não fazerem qualquer sentido, não o governo, mas as bancadas do CDS e do PSD, e eu tive uma intervenção direta nessa questão, apresentaram uma proposta de revogação destas obrigações na discussão da especialidade do orçamento para 2025 e, infelizmente, a oposição, a esquerda e o Chega, uniram-se uma vez mais e votaram contra esta proposta. Porque é que estas novas obrigações podem ter consequências desastrosas já daqui a poucos meses, quando as pessoas começarem a apresentar a declaração de IRS? Porque tem de ser já, Paulo Núncio, tem de ser já nesta declaração, é já válido para esta... É já agora.
É já agora, por isso estamos a falar de um conjunto de obrigações novas que vão ter que ser preenchidas na declaração de IRS que todos os portugueses terão que apresentar este ano referente ao exercício ao ano anterior. Mas porquê é que isto vai ter consequências desastrosas ou poderá vir a ter consequências desastrosas? Por um lado, porque pode tornar impossível o preenchimento da declaração de IRS. Eu há bocado falava dos juros. Para que os contribuintes identifiquem o valor dos juros que receberam, vão ter que ir a todos os extratos bancários. E mesmo isso pode ser impossível, porque os extratos bancários podem não ter a informação toda. Depois, porque muitos milhares centenas de milhares de contribuintes portugueses neste momento estão dispensados de apresentar uma declaração de IRS, porque estão abaixo do limiar de existência. Com estas novas obrigações, vão provavelmente ter que apresentar declarações de IRS que até agora estavam dispensados. E depois pode mesmo inviabilizar o IRS automático, que foi criado com base no sistema e-fatura e que permite à AT preencher automaticamente o IRS sem que os contribuintes tenham que fazer o que quer que seja nesse preenchimento. Estas novas obrigações podem mesmo pôr em causa essa conquista do IRS automático. Deixa-me então aproveitar para perguntar... É uma decisão absolutamente inútil e leviana, com consequências desastrosas, e infelizmente o Parlamento não aproveitou, porque a oposição juntou-se, não aproveitou a oportunidade de revogar estas normas que foram propostas. Essa revogação foi proposta pelo CDS e pelo PSD. Deixa-me perguntar a Luís Leão que dificuldades podem estas obrigações acarretar para os contribuintes. Pode haver aqui problemas para o contribuinte no caso de haver discrepâncias entre os valores declarados pelas instituições que fazem estes pagamentos e aquilo que é declarado na declaração, entregue na declaração de IRS? Antes de responder a essa questão, deixe-me só chamar a atenção para mais um tema que, para além da declaração de IRS automática que o Paulo Núncio acabou de referir, como fiscalista eu tenho também uma dúvida, que é saber se os nossos imigrantes que não são residentes fiscais em Portugal e que, a não ser que tenham cá rendimento imobiliário, são obrigados a entregar declarações de IRS. Portanto, alguém que vive no Luxemburgo, na Suíça, nos Estados Unidos, no Brasil, se só tiver aplicações financeiras, não entrega nenhuma declaração de IRS em Portugal. Se esta obrigação também se vai aplicar aos imigrantes que continuam a ter aplicações financeiras no território português, que muito provavelmente não estarão a ouvir os mídia portugueses e, portanto, não estarão para aí virados, se lembrar que têm que entregar uma declaração de IRS, ter uma conta de títulos num banco qualquer português, se estes também vão ter que fazer. E as dificuldades prendem-se por não saber que informação tem. O Paulo acabou de dar o exemplo de eu posso percorrer os meus extratos bancários e há alguns bancos que, quando acreditam o valor do juro, é o juro líquido. E, portanto, eu não tenho o valor do juro bruto menos do imposto. Mas há momentos onde eu não consigo ter um valor por causa do arredondamento do imposto. E, por exemplo, se eu quiser colocar nas declarações de IRS, muitas vezes dá-me erros. Porquê? Porque a taxa é 28. Ora, se eu tiver um valor de 10 cêntimos, são 2,8 cêntimos. Aquele arredonda para 3. 3 dá uma taxa de 30, não valida na declaração. Por exemplo. E, portanto, há um conjunto de temas que pode levar a muitas frustrações quando se vai entregar a declaração de IRS, pode levar as pessoas pura e simplesmente a dizer borrifei-me para isto não serve para nada, não declaro. E depois podemos estar aqui a conversar novamente em junho, julho ou agosto, a dizer que existiram 1 milhão de divergências, 2 milhões de divergências... Com multas e eventualmente penalizações. Coimas, exatamente, e com coimas para os contribuintes que não cumpriram as obrigações. Porque depois essa informação é cruzada. Paulo Núncio, uma vez que a lei está em vigor, apesar da tentativa da bancada da AD, não conseguiram reverter isto, em termos administrativos, a forma como a autoridade tributária vai pôr isto em prática pode, de alguma forma, minimizar os riscos que estão os dois a elencar aqui? Paulo, com franqueza, neste momento não sabemos. Sabemos que o Governo pediu à AT uma análise do impacto da entrega do IRS deste ano, referente aos rendimentos de 2024, mas eu quero dizer que, conhecendo a AT por dentro, tenho muitas dúvidas que a AT tenha tempo e capacidade para criar sistemas informáticos necessários para fazer o pré-preenchimento das declarações de IRS com esta nova informação, porque, repare, estamos a falar de milhões de dados
de muitíssimas informações referentes a um conjunto muito alargado de rendimentos que neste momento não estavam abrangidos pela declaração de IRS, e ainda bem, porque por um lado estávamos a falar de rendimentos já sujeitos à tributação, por outro lado estávamos a falar de rendimentos que não estão sujeitos à tributação e por isso, por uma razão de economia declarativa, não estavam obrigados a ser inscritos na declaração de IRS e neste momento, a poucos meses do início da entrega da declaração de IRS pelos milhões e milhões de contribuintes portugueses, eu penso que a AT não tem condições para criar do dia para a noite sistemas informáticos que permitam o pré-preenchimento das declarações com base nesta informação. O pré-preenchimento, no fundo, é o sistema da AT ir buscar à fonte de quem paga esses rendimentos essa informação, cruzar com o número de contribuinte do beneficiário e colocar logo na declaração, é isso? Precisamente. E se a AT não tem essa capacidade, porque não tem tempo para o fazer, isso significa que essa obrigação vai ter que recair sobre os contribuintes. E, como dizia o Luís, os contribuintes também não têm condições para obter essa informação, porque essa informação não lhes foi dada, quer pela entidade patronal, no caso dos rendimentos não sujeitos à tributação, quer pelas instituições financeiras, no caso de rendimentos de capitais, e isso pode levar aqui a um bloqueio que pode ter consequências muito gravosas para os contribuintes. Repare, o facto dos contribuintes não cumprirem as obrigações declarativas significa que podem estar sujeitos a coimas e, por isso, nós temos, de facto, um problema criado por governantes incompetentes que criaram regras que não podem ser cumpridas e, de facto, o ónus pode vir a recair sobre os contribuintes, o que não faz absolutamente sentido nenhum. Mesmo a fechar este explicador, Luís Leão, o que é que o contribuinte que olha para isto tudo deve fazer? Paulo, antes de também responder a essa parte, vejam quão kafkiano isto é. A pergunta que acabou de ser feita foi como é que a autoridade tributária pode ajudar os contribuintes a cumprir. E, portanto, nós todos, contribuintes, vamos estar a financiar sistemas informáticos para obter informação de formulários que são feitos pelas instituições financeiras, das entidades empregadoras, para pré-carregar numa declaração de IRS, para devolver à autoridade tributária informação que foi a autoridade tributária que deu ao contribuinte individual. Nem Kafka se livraria de uma coisa deste género. Que é absurdo, não há nada para dizer, porque no meio disto tudo gastamos dinheiro para a AT ter informação que já possui. E, portanto, o contribuinte individual, o que é que pode fazer neste momento? Bom, por um lado, pode ir aos bancos todos e às instituições financeiras todas que têm e pedir as declarações, que são declarações que os bancos e os intermediários financeiros são obrigados a emitir a pedido do seu cliente. E eu espero que não haja 3 ou 4 ou 5 ou 6 milhões de clientes dos bancos neste momento a ouvir a Rádio Observador e a correr a fazer filas às portas dos bancos a pedir declarações. E que porventura até podem ser pagas. Os bancos costumam cobrar uma comissão para esse tipo de documentos. Mas é a única forma. Alguns bancos, em bom da verdade, nos seus próprios sites, no home banking, têm nos seus documentos fiscais e alguns, por serviço a cliente, já têm essa informação nos seus documentos fiscais. Não sei quais são, tenho a certeza que não são todos, porque conheço pelo menos um com o qual trabalho que não tem esse documento, mas não são todos, mas é possível obter os documentos. Com as entidades empregadoras, pois muitas nas declarações que entregam em janeiro com os rendimentos do ano, os rendimentos sujeitos não estão, alguns até têm, uns têm uns, não têm outros, e portanto aquilo que os contribuintes individuais podem fazer é pedir às instituições que lhes pagaram este tipo de rendimentos as declarações com a informação para poderem entregar. Convém também lembrar que a autoridade tributária tem prazos para colocar os formulários da declaração de IRS cá para fora, ainda não pôs os formulários da declaração de IRS 2024 cá para fora, e se não puser os formulários dentro do prazo definido da lei, a campanha de IRS vai atrasar e vamos ter novos prazos de entrega da declaração de IRS e, portanto, também gostaria muito de saber, junto à autoridade tributária portuguesa, quando é que vão disponibilizar os formulários para a campanha de IRS 2024, também para percebermos quais são os prazos, porque depois há entidades como a ILI, que eu fundei e onde estou agora, que precisamos de organizar
o trabalho para os nossos clientes para saber quando é que temos que entregar declarações de IRS. Muito porque, bem. enquanto não houver formulários, não sabemos quais são os prazos. Vamos ter que ir acompanhando este assunto numa altura em que estamos a 2 meses do prazo, pelo menos indicativo, para a abertura da entrega de declarações, que é em abril. Luís Leão, Paulo Núcio, obrigado a ambos pela presença neste explicador. Bom dia, obrigado.